noção, ou o senhor se arrepende das suas orientações em relação ao uso desse medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada do ponto de vista da ciência? O senhor se arrepende? Senhora senadora Elisiane. Senadora Elisiane, vou permanecer em silêncio. Quando o projeto de lei, senhor Wizard, foi apresentado na Câmara dos Deputados, naquele momento, havia apenas 10 milhões de brasileiros com acesso a essa vacinação. Ou seja, precisaria de muita gente no Brasil ainda, de fato, para ter acesso a esta vacinação. Quero dizer ao senhor, já que o senhor falou muito da Bíblia, eu quero falar um pouquinho também da Bíblia com o senhor. Tem uma passagem muito importante, eu coloco isso muito na minha prática de vida, que é exatamente, alguém diz assim, Elisiane, você é uma pessoa muito combativa, você parte realmente muito para o enfrentamento. Eu quero ler para o senhor uma passagem que tem na Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 6, que ele fala de uma pessoa que era o atalaia. O atalaia é aquele que estava na linha de frente, que tinha mais acesso, que tinha mais possibilidade de fazer a denúncia. Ele diz o seguinte: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado à sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Isso significa que se você não denuncia, você tem uma responsabilidade compartilhada na morte, no mal que há de vir sobre uma determinada situação. O senhor, pela sua posição estratégica, próximo, sobretudo ao ministro Pazuello, e o senhor colocou que o senhor foi para a Venezuela, por exemplo, fazer essa ajuda humanitária, o senhor estava ali numa posição também de atalaia, seu Wizard. O senhor poderia ter tido mais efetividade, denunciado. Quando a gente vê um vídeo aqui, o senhor rindo da morte de 5 pessoas... Aí o senhor diz, olha, elas morreram porque não tiveram isolamento. Que fosse uma pessoa, senhor Wizard. Uma vida vale muito, significa muito. E no Evangelho de Jesus Cristo, que é a graça, que é a solidariedade, que é a partilha, significa muito. Não é mais olho por olho e nem dente por dente, nem o fio da espada, é o perdão, é a paz. E é exatamente isso que Jesus Cristo realmente nos ensina. É por isso que Jesus, senhor Wizard, ele era muito revoltado com hipocrisia. Ele era muito revoltado quando alguém não cumpria aquilo que ele determinava. E algumas vezes ele foi até um pouco mais áspero, sabe? Ele chamava de hipócrita. Olha uma das passagens mais belas que nós temos aqui em Mateus 23, 27 a 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. A hipocrisia é algo abominável, é repugnante, é revoltante. E Jesus Cristo colocava isso de forma muito clara. Não dá, por exemplo, para a gente estar numa situação estratégica, como o senhor foi colocado pela sua posição lá ao lado do ministro da Saúde e, de repente, não agir, não fazer efetivamente a sua função. Isaías 1:23 diz o seguinte: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Jesus esteve ao lado dos pobres, dos órfãos e das viúvas, dos excluídos. Eu quero dizer ao senhor, finalizando a minha participação aqui, que o senhor, eu, o presidente, o relator, todos nós que estamos aqui nesta comissão, que estamos numa situação totalmente diferenciada da maioria esmagadora da população brasileira, nós temos uma responsabilidade dupla. Nós temos uma responsabilidade grande com a sociedade brasileira. Provérbios 18 e 21 diz o seguinte: a morte e a língua estão no poder, ou melhor, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu próprio fruto.
Estou fazendo várias exposições da Bíblia porque o senhor iniciou falando exatamente da Bíblia, exatamente do que é Jesus Cristo de Nazaré. A diferença entre a morte e a vida pode ser uma orientação. A diferença entre a morte e a vida pode ser um conselho. Um conselho mal dado pode levar a milhares de vidas no Brasil. É claro que a gente está vivenciando agora, e para mim fica muito mais claro, que não foi apenas negacionismo, não foi apenas uma questão ideológica, foi corrupção mesmo, $1 por cada vida, porque uma vacina significa a vida das pessoas. Mas eu quero que o senhor vá para casa fazendo essa reflexão. O senhor que chegou, a posição econômica que o senhor chegou e se propôs a ajudar humanitariamente as pessoas, essa ajuda ela tem que ser transversal. Ela tem que ser para as pessoas que estão mais humildes e as pessoas que estão do seu lado na orientação, porque é o que a Bíblia nos ensina, a orientar, sob pena de não levarmos ou de levarmos sobre os nossos ombros o sangue dos inocentes. É este o cenário que a gente está vivenciando hoje no Brasil. E é lamentável que o senhor não possa ter respondido aqui a esta comissão. Muito obrigada, presidente. Senador Elisiane, me orgulha muito ser seu amigo. Talvez foi um dos discursos, um dos posicionamentos nesse Senado, sem ser piegas, sem apelar, mas com palavras cirúrgicas, colocando realmente aqueles que pregam o cristianismo, não aqueles que pregam da boca para fora e pregam o ódio ao mesmo tempo. De manhã escreve, ame Jesus, e meio-dia estão pedindo a morte das pessoas. Estão propagando a coisa errada para os brasileiros, que levou à morte. Me orgulha você estar aqui nessa CPI, participar das reuniões com a gente e ser uma mulher cristã de fato. Não aqueles que, por oportunismo, querem falar em nome de Jesus, mas não pregam a palavra de Jesus, pregam o ódio. Como a gente tem visto muito esse ódio ser pregado. E pregado por pessoas que tiveram, ao longo da sua vida, oportunidade de ganhar dinheiro, ser rico e ajudar realmente. Mas ajudar não para fazer propaganda, ajudar de fato as pessoas que precisam. Não é para propagar o seu bem, não é para escrever livro para dizer que fez o bem às pessoas. Quando a gente faz o bem, não precisa a gente publicar na rede social, a gente publica no nosso coração, porque Deus está nos vendo fazer isso. Parabéns pelo seu posicionamento em relação à postura de uma verdadeira cristã. Muito obrigada, presidente. Eu sigo o Jesus da cruz, o Jesus crucificado. Esse Jesus que, infelizmente, muitos brasileiros não seguem. E muitos líderes não seguem e instrumentalizam, dizendo que seguem. Tentando, como diz a própria Bíblia, como hipócritas, serem sepulcros caiados. Isso é inadmissível. Jesus se revolta com isso, o senhor pode ter certeza disso. Senador, eu quero